E se tivesse um horário que acontecesse sempre o mesmo movimento? Um momento do dia que fosse possível prever os próximos candles no mercado. Algum tipo de reversão, de rompimento, algum padrão previsível que eu pudesse usar para ganhar dinheiro. Será que eu consigo achar isso, cara? Aliás, será que isso existe? O mesmo movimento todos os dias no mesmo horário? Olha, não dá pra dizer que essa não é uma pergunta complexa, mas convenhamos, desde quando foram as perguntas simples que mudaram o mundo? Para nós conversarmos sobre fluxos intradiários, que é quando nós podemos prever a inflexão do mercado e utilizar algumas estratégias sabendo como os fluxos funcionam, inclusive eu vou mostrar uma aqui para ti, a estratégia da primeira barra, nós precisamos entender primeiramente como os movimentos do mercado acontecem. E sim, já adianto, nós conseguimos ter uma previsibilidade e com isso extrair padrões e por consequência fazer dinheiro no mercado. Vou te mostrar aqui como a estratégia da primeira barra funciona ponto a ponto, vou te mostrar o ponto de entrada, o que a gente pode esperar após o movimento dela, quais são as posições das médias e especialmente quais os prazos operacionais que nós podemos utilizar essa estratégia que vislumbra pegar o movimento logo do início da abertura do mercado e surfar, portanto, toda a direcionalidade que o mercado entrega naqueles dias em que a coisa vai muito longe. Recado rápido para não atrapalhar o teu conteúdo. No dia 17 de março teremos a primeira aula do evento, A Arte de Saber Perder, onde eu vou te mostrar os aspectos mais importantes para o trader ser lucrativo dentro do mercado. Passaremos juntos pela psicologia do trader, manejo de risco e vou mostrar com o mercado ao vivo, aberto, na prática, como as minhas estratégias funcionam. Para te participar do evento, é só te cadastrar aqui abaixo gratuitamente. Eu te vejo lá. Entretanto, para nós conversarmos sobre a estratégia primeira barra, é necessário que nós primeiro passemos para os fluxos intradiários para que tu consiga entender a lógica por trás da estratégia da primeira barra e mais, cara, entendendo os fluxos intradiários, tu vai conseguir inclusive colocar outras estratégias, tu vai ver o poder de entender o movimento intradiário. Certamente tu já deve ter reparado que o mercado se movimenta de infinitas maneiras, começa subindo, vai para o lado, vai para baixo, sobe depois de ter continuado cair, cai depois de continuar subindo. Cara, são incontáveis os movimentos que o mercado produz quando nós temos a abertura do mercado. E quando eu falo abertura, bom, no mercado de ações ou de mercado futuros, nós temos um horário pré-determinado. No mercado Forex e no mercado de criptomoedas, nós também temos esse entendimento no momento em que abre o mercado americano ali, começa a ganhar direcionalidade e é ali que a gente pode entender que o mercado, portanto, abriu e a partir dali até o fechamento do mercado americano nós temos um movimento comum. E de todos esses movimentos, de todas as possibilidades, nós temos alguns poucos pregões que vale realmente a pena nós identificarmos e operarmos. Não são todos os pregões, não são todos os movimentos que eu entendo que vale a pena nós arriscarmos nosso capital. E alguns poucos dele, em especial este aqui, é um pregão que vale muitíssimo a pena nós considerarmos entradas. São pregões direcionais em que o mercado abre sobre uma certa circunstância, se movimenta direcionalmente aquela abertura, corrige um pouco, descansa um pouco o movimento inicial e depois retoma o movimento do início do dia no final do dia. Nós conseguimos extrair muito dinheiro nesses pregões, tanto buscando entradas aqui, quanto aqui, até mesmo os rompimentos. Existem várias estratégias que nós podemos usufruir deste movimento. E a estratégia desse vídeo vai ser focado em nós buscarmos entrada logo no início dessa longa movimentação. Por isso o nome da estratégia se chama a estratégia da primeira barra. Tem obviedades que precisam ser ditas, né? Mas percebe aqui este movimento do pregão que eu referenciei. Esse aqui é um exemplo do que nós estamos querendo identificar. Claro que a gente vai fazer isso logo aqui no início, já a gente vai conversar sobre isso, mas esse é o panorama final do pregão. É isso que nós queremos como movimento da estratégia da primeira barra. O mercado aciona a primeira barra logo no início do dia. Nós temos aqui um movimento direcional favorável à primeira barra e o mercado corrige parcialmente. Repare que nós tivemos realmente só um descanso, um movimento em que o mercado pega fôlego para retomar o movimento inicial do dia.
Tá, Lawrence, mas como é que eu vou saber que o mercado vai fazer esse movimento logo no início do pregão? Calma, pequeno gafanhoto, que a gente vai conversar agora sobre isso. Os fluxos intradiários foram desenhados principalmente recentemente pelo trader Larry Williams, um gênio do mercado que, entre tantas outras conquistas, tem o mérito de ter a maior rentabilidade anual no campeonato de trader. E ele foi um cara que conseguiu desvendar o comportamento do fluxo intradiário e conseguiu tornar isso muito simples. O que ele falou? Bom, o que ele trouxe foi: é possível dividir o fluxo intradiário em 3 grandes etapas. Nós temos a parte da manhã, nós temos a parte do meio-dia e nós temos a parte da retomada da manhã na parte da tarde. Este é um tipo de pregão, presta bem atenção. A parte da manhã, ela vai até em torno das 12h30. No caso, então, aqui do Brasil, nós temos a abertura do mercado futuro às 9h, então nós temos o primeiro movimento, o primeiro fluxo, assim ele chamou, até às 12h30. O segundo fluxo é o fluxo corretivo, é o fluxo em que normalmente os grandes players, eles estão não mais montando posições, tem um gato pingado ali, tem uma sardinha lá, tem um atrasado que acordou mais tarde e esqueceu de tomar banho, então tem uma galera que tá aqui operando, mas com um volume muito menor. E este horário costuma ser do 12h30 até as 14h30. A partir das 14h30, nós temos a entrada da janela do terceiro fluxo, que, dentre tantas possibilidades, a que nós estamos buscando é o terceiro fluxo que se alinha novamente com o primeiro fluxo. Então nós temos um primeiro fluxo altista, um segundo fluxo que corrige e um terceiro fluxo retomando o primeiro. E um ponto importante aqui que eu quero deixar claro é que isso aqui é uma aproximação. Não é 12h30, evidentemente, e também não é 14h30. É uma faixa de horário, assim como nós temos faixas de suporte, em que o suporte não é um preço exato, em que o suporte é uma faixa. Tem muita gente que erra isso, tá? E é super importante tu saber exatamente o que eu tô falando. Suportes e resistências, eu vou deixar um card aqui em cima para te poder entender exatamente o que eu tô trazendo. E dessa maneira fica claro, então, que isso aqui é uma faixa de horário. Bom, esse é um tipo de pregão. De que maneira a gente consegue categorizar cada fluxo? O primeiro fluxo, cara, é o fluxo mais importante do dia. A maioria dos day traders vencedores utiliza esse fluxo para operar e esquece o resto. Essa informação veio de um artigo acadêmico do mercado americano, muito interessante. E não é à toa, né? Porque o primeiro fluxo é onde nós temos mais volume, nós temos mais liquidez, nós temos mais volatilidade e especialmente mais direcionalidade. Como nós temos mais players apostando numa mesma direção na média, é mais comum nós termos direção mais forte nesse fluxo do que no segundo ou até mesmo no terceiro. Essas são as principais características do primeiro fluxo, é o horário nobre, é o filé do horário do mercado, perfeito? O segundo fluxo, então, já é o fluxo mais entroncado. Ali nós temos menos volume, nós temos menos liquidez, muitas vezes também muito menos volatilidade e, por consequência, costuma ser um horário muito ruim de operar. Eu não gosto de operar nesse horário. O que eu gosto de fazer nessa faixa de horário aqui é, no máximo, conduzir as operações que estão abertas a partir do primeiro fluxo. Então, abri uma operação às 10, 10h30, 11 horas e a operação ainda não evoluiu nem para o alvo, nem para o stop. Eu sigo com ela aberta aqui nesse segundo fluxo e o que eu faço, então, é apenas conduzir. É o que eu já vou fazer de qualquer maneira, mas eu não gosto de abrir operações no segundo fluxo, com exceção de algumas estratégias que eu utilizo, como, por exemplo, a do trade de retorno à média, uma operação contra a tendência que eu reservo para os meus alunos, mostro ali exatamente como fazer, tá? Inclusive, se tu quiser te inteirar sobre essa estratégia e todas as outras estratégias que eu utilizo, eu vou deixar o link do curso aqui abaixo. E a partir do terceiro fluxo, nós temos então uma retomada de volume, uma retomada de liquidez, um pouco mais de volatilidade, mas ainda assim mais baixo do que o primeiro fluxo. Ou seja, o primeiro fluxo, cara, realmente é onde nós queremos nos posicionar. Ali tem todos os pontos a nosso favor: volume, liquidez, volatilidade e especialmente entrar o mais perto, do caso de uma compra, do fundo do mercado. Quanto mais perto do início nós conseguirmos entrar e nós tivermos um pregão direcional como esse, maiores são as chances de nós pegarmos um movimento longo. Entende o poder do primeiro fluxo, cara? Voltando agora ao nosso gráfico, olha o que esse cara fez aqui. Isso aqui é um exemplo real, tá? Não foi montagem, não foi nada. Repara, e é muito comum. O mercado se movimenta
volta, aqui nós tivemos uma faixa de inflexão no meio-dia, depois ele corrige, aqui foi às 14h15 e depois ele se movimentou favoravelmente ao primeiro fluxo. Lawrence, qual é a faixa de horário que tu considera aqui? Meia hora para trás, meia hora para frente, ok? Dessa maneira a gente tem uma noção bem interessante de onde o mercado pode começar a entrar no segundo fluxo e também a entrar no terceiro. Fechado? Matamos o ponto 2, fluxos intradiários, agora a gente pode ir para o ponto 3 e falarmos sobre ranges estreitos. E aqui a gente vai conseguir identificar os melhores dias para operar observando o gráfico diário. Nós vamos utilizar o diário para identificar os melhores dias, mas nós vamos operar no gráfico intradiário. Eu gosto do gráfico de 15 ou até mesmo o de 30. Segura? Segura que é muito mais fácil do que parece. Olha só, cara, tenho aqui na minha tela Bitcoin gráfico diário. O que nós queremos identificar no gráfico diário? Bom, nós queremos identificar para o dia seguinte se aquele movimento tem propensão de ser grande ou não. Sim, a gente consegue visualizar isso de acordo com o candle de hoje no gráfico diário. E isso é em virtude de um conceito muito importante que é a volatilidade. Ao observar a volatilidade e observar o comportamento dela, nós conseguimos com uma grande acurácia entender se o próximo candle do gráfico diário tende a ser amplo ou pequeno. E por que essa informação é importante? Pô, pensa comigo, cara. Se amanhã eu tenho uma informação de que o mercado tem tudo para explodir, eu sei que aquele é um ótimo pregão propenso a fazer o pregão que nós estamos buscando, que é o pregão N. Eu quero identificar quando que o mercado tende a explodir. Tu tá olhando uma dinamite. A dinamite, ela tá indo com fogo, o pavio tá chegando bem pertinho e tu consegue identificar esse momento que ela tá prestes a explodir. Cara, quem é que não quer uma informação dessa? Exato. E a gente consegue isso olhando a volatilidade. O mercado, ele se comporta da seguinte maneira, cara. O mercado, sobre vários aspectos, ele precisa de energia para se movimentar. Quando ele pega essa energia, ele descansa. Depois do descanso, ele tá pronto para se movimentar. Aí ele precisa do descanso de novo e ele É assim que nós observamos o mercado, por exemplo, dentro de uma tendência, em que ele sobe, corrige e descansa. E sobe, corrige e descansa. E isso também é verdade nos candles. Olha isso, cara. É muito comum que após candles pequenos, nós tenhamos candles grandes e que após candles grandes nós tenhamos candles pequenos. Isso faz parte da natureza do mercado. Contração de volatilidade, ou seja, barras pequenas, geram expansão de volatilidade, ou seja, barras grandes. E expansão de volatilidade, mercado correndo, faz com que o mercado necessite de um descanso, de um respiro, e isso vai produzir barras pequenas. Barras pequenas tendem a gerar barras grandes. Em outras palavras, se tu tá observando um momento em que o ativo que tu tá olhando produziu uma barra pequena, cara, fica atento. Porque se tu tá vendo uma barra pequena hoje, dentro de uma circunstância específica que eu vou te mostrar logo, mas se tu tá vendo essa barra pequena, amanhã fica muito atento, porque é muito provável que o mercado produza um movimento forte. Eu não quero operar após dias fortes, porque eu sei que o próximo dia tende a ser pequeno. O que eu quero é identificar um dia pequeno, porque no próximo dia eu tendo a ter um dia grande. Dia pequeno gera dia grande, dia pequeno gera dia grande. E se não for no dia seguinte, tem tudo para ser no próximo dia. O espaço que o mercado está respirando é um espaço ótimo para ele logo a seguir produzir uma barra grande no gráfico diário, ou seja, uma movimentação ampla. O mercado, ele é fantástico, cara. Ele é um grande quebra-cabeça que a gente vai pegando as peças, organizando em cima da mesa, e se tu tiver um cara que organiza pra ti isso aí, fica simplesmente fantástico. A única coisa que tu precisa fazer é realmente botar as peças no lugar certo. Olha que maravilha. Olha se isso aqui não é uma obra de arte, cara. Tenho aqui do meu lado CSN no gráfico diário. E é aqui que tu vai observar se nós temos um movimento pequeno. E aqui, no meu lado, eu tenho um gráfico de 15 minutos, que é o gráfico que propriamente eu vou operar. Ou seja, eu estou utilizando duas telas para operar. Ou seja, um prazo maior, que vai me dar a propensão do próximo candle, e um prazo menor, que aí sim eu vou localizar a estratégia da primeira barra. O que eu vou querer no gráfico maior? Primeiramente, eu vou precisar entender para qual lado aquele ativo está indo. Portanto, eu vou colocar duas médias aqui. Uma média de 21 períodos aritmética
lógica e uma média móvel de 200 aritmética. A partir da inserção dessas duas médias, eu preciso que os preços estejam acima delas. Por quê? Porque eu não quero que os preços eventualmente possam esbarrar nessas duas médias. Ou seja, eu não quero que nenhuma das duas médias esteja acima e possa servir como resistência. Muito pelo contrário, eu quero que elas estejam abaixo dos preços, servindo como suporte, meio que dando a entender que as médias estão empurrando os preços para cima. E especialmente eu vou querer a média móvel de 21 inclinada para cima, tendência secundária de alta. Isso é muito importante. Preços acima da média, média de 21 inclinada para cima. A partir disso, cara, eu tenho um contexto ideal para buscar um dia pequeno. Repare que aqui eu tive um dia pequeno. Se eu tenho um dia pequeno, eu tenho uma contração de volatilidade. Eu tenho um respiro e eu sei já que o próximo dia tende a ser um dia grande. Eu não tenho certeza ainda, mas eu já tenho isso em mente. Eu tenho mais essa estratégia na minha caixa de ferramenta. E aí, quando eu olho aqui no gráfico de 15 minutos e percebo esse dia pequeno e percebo o mercado abrindo desse jeito aqui, cara, o mercado abre completamente acima da Fibonacci For, completamente acima das médias. Impressionante esse movimento, fantástico. Isso aqui é o filezinho do mercado. Deixa uma barra grande que mostra força. Aí sim, cara, repara que eu tenho tudo alinhado. Júpiter, Plutão, Saturno, a galáxia, tudo. E é isso que eu vou utilizar então para entrar na estratégia. Vou colocar uma entrada assim que o mercado aciona a primeira barra de 15 minutos do dia, podendo utilizar também para 30 ou até 60 minutos, que é onde essa estratégia foi cunhada originalmente. Mas eu gosto muito disso aqui porque a gente consegue pegar um movimento ainda mais curto no gráfico de 15 minutos do que no gráfico de 1 hora. Claro, um pouquinho mais de risco, mas eu entendo que vale a pena muito correr esse risco porque a gente está entrando no melhor momento do mercado. E aí, em outras palavras, olhando aqui no gráfico diário, olha o que nós estamos fazendo aqui. Olha onde nós estamos entrando. Olha como nós temos uma barra pequena ainda no início do dia. Aqui é a estratégia da primeira hora. Entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima, com o objetivo de pegar essa longa movimentação. E olha o que acontece no dia seguinte. Tá tudo encaixado. Eu tenho barra pequena, eu tenho tendência de alta, eu tive aqui a abertura acima da Fibonacci For, eu tive acionamento da primeira barra, tudo isso para a estratégia fluir favoravelmente e a gente conseguir pegar um alvo longo. Fibonacci For, o filé do mercado. Oliver Velez simplificou algo complexo e para te entender exatamente o que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui para ti, onde eu explico exatamente o que é Fibonacci For. Tenho certeza que tu vai gostar, cara. Te vejo lá.